Então, sejam mais uma vez bem-vindos aí ao nosso momento síncrono, nosso retorno aí da disciplina de eletrônica 1. A programação para essa semana, né, como atividade síncrona, né, na Summit agora, a gente vê alguns conceitos já de corrente alternada, e tensão alternada, corrente alternada, frequência, período. Vocês trabalharam até então com corrente contínua, lei de Ohm, tantos amperes, tantos volts, contínuos, ou seja, constantes ao longo do tempo, não muda ao longo do tempo. E para a atividade assíncrona, a ideia é vocês verem uma videoaula sobre uma introdução aos transformadores. A gente vai precisar de usar os transformadores aí a partir da semana que vem. Eu já coloquei no Moodle lá. O Gabriele quer fazer uma pergunta? Professor, eu não sei se viu a mensagem no chat que eu coloquei sobre se podia, no final da aula, nos ajudar a fazer, pelo menos dar um norte, alguma fórmula, alguma coisa assim, para conseguir resolver os exercícios e te entregar na sexta-feira, aqui, para o dia 10. Ah, tá. A maioria das coisas está com bastante dificuldade. Tá bem lembrado. Eu ia comentar também com vocês que vamos prorrogar esse tá muito em cima, né? O pessoal voltou, a disciplina retornou só hoje, vamos dizer assim, e a data estava lá para sexta-feira. Agora eu vou adiar para a próxima semana, tá? A entrega. E o que eu peço vocês fazerem para virem nos atendimentos, né? Tem às 18h30, nós vamos ter atendimento, então a gente pode dar esse norte aí no atendimento às 18h30. Bom, então pessoal, o que a gente queria trabalhar na aula de hoje? Né? Corrente e tensão alternada. Então, quando a gente olha a nossa tomada do nosso quarto, nossa sala, o que tem ali? Aquilo ali tem 220 volts. Né? O que significa esse número 220 volts? Né? No caso, rede de Novo Hamburgo, monofásico, 220, tem em Porto Alegre 127. O que aquilo representa? Né? Nós temos na tomada uma tensão, né, que varia ao longo do tempo, ela não é constante. Diferente da bateria de um automóvel, que tem sempre lá 12 volts, vamos pensar assim, está sempre 12 volts, o tempo passa e tem 12 volts. Né? Como é que é uma bateria de automóvel? Se a gente fosse fazer um gráfico, o tempo está passando, o eixo X seria o tempo passa, e os volts da bateria, a bateria. É assim, ó. Seria uma linha reta horizontal. 12 volts. Ou 13,6, enfim, uma tensão da bateria. O tempo passa, a bateria... Isso aqui é a chamada tensão contínua ou corrente contínua. A gente pensa na corrente contínua. Então essa é uma tensão contínua. A tensão é constante ao longo do tempo. Na tomada, na nossa rede elétrica, nós não temos isso aqui. Nós temos uma tensão que varia ao longo do tempo. E de que forma ela varia? Exatamente conforme esse gráfico que eu estou mostrando para vocês. Aqui é o tempo, está passando, né? E aqui é os volts. Né? Então, isso aqui é uma forma de onda, chamada forma de onda, é um formato muito característico chamado de senoide. Ou forma de onda senoidal. Né? Isso aqui é a forma mais... Eu não sou físico, né? Mas para mim, podem perguntar para a professora Adriana, né? Isso aqui é a forma talvez mais natural da natureza. Né? As coisas são no formato de senoide no mundo. Né? A gente pega uma pedrinha no lago, um lago está parado sem vento, joga uma pedrinha lá, vão se formar um padrão nessa forma senoidal. Eu estou falando, né? Vocês estão escutando minha voz, onda sonora, que daqui a pouco ela vai ter esse formato, assim, uma onda assim, ao longo do tempo, conforme, conforme a gente está falando. Isso aqui pode ser composto numa soma dessas senoides. Então, a senoide é uma forma muito padrão da natureza, muito padrão. Movimentos giratórios, movimentos harmônicos, um pêndulo. Se a gente pega um pêndulo girando, assim, né, uma corda, uma barra, uma corda, girando para lá e para cá. Isso aqui representa o movimento harmônico que vai estar descrevendo ao longo do tempo uma senoide. Então a senoide é
talvez o formato mais comum da natureza, das coisas acontecerem, né? A luz, enfim, as ondas de rádio, etc, etc. Se propagam por meio de senoides ou soma de senoides, né? Então quase tudo na natureza, vamos dizer tudo, mas quase tudo na natureza pode ser decomposto em senoides. E este formato é, então, o formato da tensão que aparece na rede elétrica. O que significa isto? Que a tensão ali na tomadinha na nossa casa não é constante, não é que nem a bateria de um automóvel. Ela varia com o tempo e varia segundo este formato. Então, se a gente for pensar assim, ó, o tempo está passando, em algum momento sai de zero aqui o eixo Y é os volts, né? Os volts da tomada. Quantos volts tem na tomada? Em cada instante de tempo tem uma tensão diferente na tomada. Esqueçam por um momento esse número 220 ou 127, né? Porto Alegre. Esqueçam por um momento, nós vamos retomar no final da aula. O que significa esses 220 volts? Mas não significa que tem 220 volts constante aí na tomada. Não, de forma alguma. A tensão está variando. Então ela sai de 0 volts, em algum instante de tempo tem 0, aí vai subindo, 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 até atingir um valor de pico positivo, vou chamar de VP, volts de pico, um valor máximo. Né? E aí começa a descer. Começa a diminuir a tensão na tomada, até chegar em 0 volts. E aí, o que acontece? Inverte a polaridade. Aqui são tensões, se eu digo que aqui são tensões positivas, ela inverte a polaridade e começa a aparecer tensões negativas naqueles dois terminais da tomada. Hoje em dia a tomada tem 3 pinos, o terceiro pino do meio é o fio terra, né? Não cabe aqui discussão fio terra, mas é um fio que está ligado no chão, no solo, na terra, para dar proteção contra choques elétricos, né? Mas é outra coisa. Mas a gente tem que pensar nos dois pinos que vão dar a tensão que vai energizar a lâmpada, a geladeira, etc. Aqueles dois pinos da tomada. Então a tensão fica positiva, sobe até um valor de pico positivo máximo, um valor máximo, começa a descer, volta para 0, aí inverte a polaridade, né? Então o que acontece? Se fosse uma bateria, mais aqui, menos aqui, daqui a pouco fica invertido assim, de cabeça para baixo, mais embaixo, menos em cima. E daqui a pouco, ó, fica negativo até um valor máximo negativo, que eu vou chamar de menos VP. Porque é negativo, então uma tensão de pico negativo. E aí, uma vez atingindo a tensão máxima negativa, começa a voltar para o zero, assumir em valores menores, ou maiores no caso, se for um absoluto, até o zero, até aqui. A partir daqui, repete o que fez antes. O que ele fez antes é chamado de ciclo. Isto aqui é um ciclo. Ó, vamos pensar assim. Sai do zero, vai até um pico positivo, volta para o zero, vai até um pico negativo, invertendo a polaridade na tomada. Aí depois volta para o zero. A partir daqui começa a repetir o que tinha feito antes. Sai do zero, vai para um pico positivo, volta para o zero, pico negativo. Aqui é um ciclo, isto aqui é um ciclo. Daqui para cá é um novo ciclo. Aqui é um novo ciclo. Opa. Neste gráfico nós temos 3 ciclos mostrados. 1, 2, 3. Isto é o que tem na tomada. Quantas vezes por segundo isto se repete? Quantos ciclos por segundo? Quantas vezes por segundo o ciclo se repete? 60 vezes, no caso da rede brasileira. 60 ciclos por segundo. 60 ciclos por segundo. Antigamente tinha uma unidade, não era chamada de unidade, era CPS. 60 CPS. Ciclos por segundo. Tinha uns radinhos antigos, tanto CPS, coisa antiga assim. Depois, em homenagem ao famoso físico alemão, Heinrich Hertz, né, que estudou os movimentos oscilatórios. Ele não estava estudando exatamente a tensão da rede alternada da tomada, nem sei se tinha tomada naquela época, se tinha rede elétrica naquela época. Ele estava estudando os movimentos oscilatórios, seja uma onda no lago, enfim, a luz, o som.
E aí ele chamou isso de ondas, em homenagem a si mesmo, né? Ondas hertzianas. Mas realmente, não sei se o cara era megalomaníaco, chamou do próprio nome, né? As ondas hertzianas que ele estudou, mas ele foi homenageado e no final ficou a unidade de medida, em vez de ser 60 CPS, ficou 60 Hz. Ou 60 Hz. H maiúsculo, Z minúsculo. Essa é a unidade de medida, né? Hertz ou Hz, abreviação. Então, quando a gente diz que tem 60 Hz, que a rede elétrica brasileira é de 60 Hz, significa que a tensão, né, faz todo esse ciclo, 60 ciclos por segundo. E aí fica sempre repetindo isso, esse padrão. Então é mais complicado, né, que uma simples tensão de uma bateria de automóvel que está sempre com 12 volts, ali fica a tensão subindo, descendo, invertendo de polaridade. Quantas vezes por segundo ela inverte de polaridade? Se são 60 ciclos completos, aqui inverteu de polaridade, aqui de novo. São 120 inversões de polaridade. Aqui era negativo, ficou positivo. Positivo, negativo. Negativo, positivo. Positivo, negativo. E assim vai. Então, a tensão fica invertendo de polaridade várias vezes por segundo. Tem um padrão, e aí num formato, né, bem característico, o formato de uma senoide. Então, um outro conceito que é importante a gente saber é quanto tempo dura um ciclo, né? Se são 60 ciclos, em um segundo nós temos 60 ciclos. Em quantos segundos X nós vamos ter um ciclo? Quer dizer, regra de 3, eu quero saber quanto tempo dura um ciclo, né? Então faz um vezes o outro, por outro fica assim, 60x igual a 1, ou x igual a 1 dividido por 60, sendo x o tempo que dura um ciclo. 1 dividido por 60 é 0,016666 segundos, que é a mesma coisa que 16,6 milissegundos. 16,6 milésimos segundo. Então, dividido por 60, 0,016 segundos ou 16,666 é uma periódica milissegundos que está aqui. Então, esse é o tempo que leva para um ciclo acontecer. (16,6 periódica milissegundos). Este tempo é chamado em física de período. Então, esse aqui é o período. E eu vou tirar. E ele tem é o período, né? Qual é o período? O pêndulo também tem um período. Qual é o período do tempo? É o tempo que leva para fazer todo o ciclo. É tantos segundos ou milésimos de segundos o período de um pêndulo, de relógio. Aqui eu tenho o período, que é o tempo que leva para fazer todo o ciclo da tensão, de um ciclo da senoide. E este período, eu vou dizer que ele é chamado de T maiúsculo. Então, em vez de chamar de X, eu vou chamar de T maiúsculo. Em física, o T minúsculo representa um instante no tempo, normalmente. Qual é a hora hoje? Que horas são? T igual a 14:19 e tantos segundos, e tantos milissegundos, e tantos relógio atômico aqui. Esse é um instante de tempo, ou time stamp em inglês, é o tempo naquele instante. Normalmente eu represento por um T minúsculo. Aí tem a T0, T1, um certo instante de tempo, T0, T1, T2, isso vem da física, né? Um intervalo de tempo eu vou representar por um T maiúsculo. Especificamente falando num período, um intervalo de tempo, né, que dura para um ciclo se completar em um movimento harmônico ou aqui numa senoide. Então, eu tenho dois conceitos aqui
a frequência, vou chamar de F, no caso da nossa rede, né, 60 Hz. E o período, que eu vou chamar de T maiúsculo. Existe uma relação entre um e outro, né? Se são 60 ciclos, se a frequência é o número de ciclos por segundo, quantos ciclos cabem em um segundo? Isso é a frequência. Então, quanto tempo é um período? É assim, a frequência é o universo do período. Então a gente bota lá, ou o período, tanto faz, ou o período é o inverso da frequência. Só isolar, passar por um outro multiplicando, dividindo. Então, 60 Hz, 60, se é 60 Hz a rede, faz o inverso, 16,6 milissegundos. Nós temos ainda o conceito de semiciclo, né? Se esse ciclo todo é 16 milissegundos, aproximadamente, a metade dele é o tempo que fica a tensão positiva nos terminais da tomada. Aqui eu vou chamar de semiciclo positivo. E o tempo que ele fica a tensão negativa, por exemplo aqui, ou aqui, é o semiciclo negativo. Claro, se o período é 16,6 milissegundos, a metade do período, que é o primeiro semiciclo positivo, é 8,33 milissegundos. E o segundo semiciclo negativo, 8,33 milissegundos também. Então, isso é um conceito importante. Esse conceito ele é mais abrangente, que eu comentei no início, ele é da física, mas aqui é especificamente, né, falando na tensão da tomada, da nossa rede residencial. O que acontece? Por que é assim, né? Complicado, professor. Por que não é só uma tensão constante na tomada, que nem a bateria do automóvel tem sempre 12 volts? Passa o tempo e tem sempre 12 volts. Não podia ser assim, passa o tempo e tem sempre 220? Podia. Mas houve lá no início, né, dos primeiros sistemas elétricos, começou isso eu estou falando lá de 1890 e poucos, virada daquele século para 1900, quando começou 1900, né? Naquela... Oi? 60 Hz é padrão, assim, para frequência ou para sala de atendimento? É um padrão da frequência. A rede brasileira é 60 Hz. É o padrão brasileiro, tá? Então, todas as tomadas do Brasil são 60 Hz. O que acontece? Tem alguns países que é diferente. No Paraguai é 50 Hz. Na Europa, não sei se em todos os países, mas alguns países da Europa, pelo menos, é 50 Hz também. Estados Unidos eu não sei dizer se é 50, 60. Enfim, mas no Brasil é 60 Hz. Então, se fosse 50 Hz, né, aí daria 1 dividido por 50, seriam 20 milissegundos o período, em vez de 16. Né? Então, mas essa frequência pode variar, vamos dizer assim, de país para país. Qual é o problema de variar de um país para país? Daqui a pouco um aparelho eletrônico, um dispositivo eletrodoméstico funciona a 60 Hz, nem sempre ele funciona em 50. Se for um aparelho eletrônico, normalmente já são 50/60 Hz, funcionaria. Mas um motor elétrico, a velocidade de giro do motor, aí todo o projeto, por exemplo, está ligado diretamente nessa frequência. A velocidade que o motor elétrico gira, o motor aí que se usa normalmente de indução aí na indústria, mesmo nas residências, uma bomba hidráulica, a velocidade de giro e portanto todo o funcionamento daquele motor, daquela bomba, está ligado, vem da frequência. A frequência que acaba ditando o ritmo de giro da bomba, assim, a velocidade de giro. Então, muitas máquinas só vão funcionar em 60 Hz, ou a máquina vai ser feita para funcionar em 50 Hz, né? Então, às vezes eu tenho que ter um cuidado, eu vou comprar lá, vou viajar para a Europa, né, sei lá, vou trazer um aparelho lá, sei lá, dependendo do aparelho, não vai funcionar porque a frequência é diferente, muitas vezes. Oi? Frequência se refere à velocidade que
que é construído a curva? A forma é a mesma. É Uhum. a velocidade com que acontece ao longo do tempo, né? Se a frequência fosse maior, ó, com 60 Hz, em 16 milésimos de segundo, a tensão da tomada sai do zero, vai para um pico positivo, volta para o zero, inverte polaridade, pico negativo, volta para o zero. Faz tudo isso. Se for 60 Hz, em 16 milésimos de segundo. Se for 50, vai fazer tudo isso mais devagar um pouco, em 20 milésimos, porque é 1 sobre 50 dá 0,0220 milésimos de segundo. Se a frequência for maior, se essa frequência fosse 1000 Hz, o inverso de 1000 é 1 milésimo, 1 milissegundo, seria bem mais rápido. É a velocidade com que isso acontece. Entendi. O que eu estava comentando, só para fechar ali a questão no início dos sistemas elétricos, tinha gente que queria que a tensão fosse contínua, tipo a bateria do automóvel, que passasse o tempo e tivesse uma tensão contínua tomada. E tinha gente que queria que a tensão fosse alternada, né? Então, quem é essas pessoas, né? Houve um movimento que foi conhecido depois como Guerra das Correntes. Guerra das Correntes, a corrente elétrica alternada contra a corrente elétrica contínua. Isso ditou toda a indústria da eletricidade no mundo, depois do final. O grande inventor Thomas Edison, né, tem mais de 1000 patentes, inventou cinema, inventou lâmpada, inventou coisas que a gente nem sabe, né? Ele queria a corrente contínua, que a corrente contínua tivesse nas residências, que na tomada tivesse uma tensão contínua, que nem a bateria do automóvel. Passa o tempo, fosse uma coisa assim. Daqui a pouco poderia ser uma coisa assim. Passa o tempo e daqui a pouco eu tenho, sei lá, 220 volts. Sempre constante, não muda o valor. Isso era corrente contínua, né? Ou tensão contínua. Thomas Edison. Mas o Nikola Tesla queria a corrente alternada. Quem venceu a Guerra das Correntes? O Nikola Tesla. Eu tenho um documentário na internet, eu acho que tem no YouTube, se vocês, tem nesses canais fechados, a Guerra das Correntes, né? Tem aquele canal History Channel, para quem tem acesso à TV paga, mas eu acho que está no YouTube, é bem interessante assistir, né? Porque aí conta a história, né? É tipo um documentáriozinho, é tipo um filmezinho, né? Que eles mostram, aí tem os atores, é o Thomas Edison, o Nikola Tesla é um engenheiro eletricista, foi um engenheiro eletricista. O cara é um gênio, ele inventou só as coisas mais importantes também, né? Ele inventou o motor elétrico de indução, que 95% hoje dos motores do mundo são de indução. Ele inventou a lâmpada fluorescente, inventou coisas muito importantes, entre outras coisas que ele tem patentes e inventou. A lâmpada fluorescente só agora ela está sendo substituída pela LED, né? Mas até há pouco tempo era fluorescente, que era muito mais econômico que a lâmpada incandescente antiga. E o Thomas Edison nem se fala, inventou várias outras coisas. Mas o Nikola Tesla, ele era um engenheiro eletricista, um gênio da eletricidade. Ele conhecia a eletricidade a fundo. O Thomas Edison era um inventor de 1001 coisas, né? Não era um grande entendedor da eletricidade. O que acontece? A corrente alternada tem uma grande vantagem sobre a contínua até hoje. Para transmitir, para elevar a tensão ou rebaixar a tensão, dá para fazer com corrente alternada, é muito mais fácil. Os transformadores só funcionam com corrente alternada. Esses transformadores que tem na rua aí funcionam com corrente alternada, não funcionam com corrente contínua. Por isso que eu quero que vocês assistam, né, como atividade assíncrona, já está no Moodle, princípios de funcionamento do transformador. Aí vocês vão ver que só funciona com corrente alternada. É claro, se a gente for partir para um transformador eletrônico, alguma coisa diferente disso, vai funcionar com corrente contínua. Mas o transformador comum, ele funciona somente com corrente alternada. E para transmitir energia elétrica a longas distâncias, eu preciso elevar a tensão, senão eu tenho muita perda. Essas linhas de transmissão têm lá 300 mil volts, elas não têm 300 mil volts porque é bonito, né? Ela tem 300 mil volts, até mais que isso, até chega perto de 1 milhão de volts, porque dá menos perda. Eu levo a tensão e eu tenho menos perda de energia ao longo da transmissão da energia elétrica.
A usina de força que gera energia pode ficar longe do centro consumidor. Então tem Itaipu a 1.000 quilômetros de São Paulo, Itaipu a 1.000 quilômetros daqui. Eu tenho lá em Osório, eu tenho um parque eólico, não sei para onde vai essa energia, vai para Porto Alegre, a 100 quilômetros dali. Né? Transmitir a vários quilômetros de energia elétrica, eu preciso de uma alta tensão. Se a tensão não for alta, vai ter muita perda na fiação. Praticamente toda a energia vai se perder na fiação e não vai funcionar direito. Então, no final, talvez até por entender melhor esses conceitos, né, o Nikola Tesla insistiu muito. Depois ele saiu. Primeiro ele era funcionário da Thomas Edison Company, depois ele saiu e foi para uma outra empresa famosa ali, que depois acabou virando a General Electric, né. Enfim, tem toda a história, é um documentário que eu sugiro que vocês assistam, que tiver um tempo, né, é bem interessante. Guerra das Correntes. Mas ficou então a corrente alternada com esses conceitos, né, de frequência e período, né, e a forma, o formato, como essa tensão varia ao longo do tempo, é chamada de uma forma senoidal ou senoide. Mais alguma pergunta, pessoal? Pode abrir o microfone, ó, se quiserem eu vou botar o chat aqui para eu conseguir ver aqui para vocês. Estou com o chat aberto se precisar. Tranquilo? Então vamos seguir. Esse aqui é o formato de uma bateria. É o formato, o símbolo elétrico de uma bateria. Normalmente posso botar um mais aqui, né, indicando que esse aqui é o polo positivo e o polo negativo. Quando uma fonte é alternada, não faz sentido eu dizer aqui esse é o fio positivo e esse aqui é o fio negativo. Não faz sentido porque 60 vezes por segundo ou 120 vezes por segundo, no caso, está se alternando a polaridade. Então, eu não posso dizer aquele fio é positivo e outro negativo. Eu posso dizer um fio é a fase e outro fio é o neutro. Qual é a diferença? A fase vai dar choque e o neutro não vai dar choque. O neutro normalmente está no mesmo potencial da Terra. O choque que a gente leva elétrico, encostando no fio da tomada, a corrente elétrica passa pelo corpo e vai para o solo. Né? Então o neutro está no mesmo potencial do solo, aí se eu encostar no fio de neutro da tomada, eu não vou levar choque, mas se eu encostar no fio de fase eu vou levar choque. Mas isso é um conceito diferente de polaridade positiva e negativa. Em corrente alternada não tem sentido dizer qual é a polaridade do fio. Então, a gente vai ter um símbolo, como é que é o símbolo de uma fonte de corrente alternada? Vou pensar na tomadinha ali, né, ou um gerador, uma bola, um círculo com, assim. Isso aqui, para lembrar que é senoide. A cobrinha é o formato de uma senoide. E os dois terminais. Então, esse aqui é o símbolo de uma fonte de corrente alternada. Então, isso aqui, por exemplo, é a nossa tomada elétrica. Eu vou ligar essa tomada em cima de um resistor. Um resistor qualquer. Tem que lembrar o que vai ter aqui, né? Aqui eu vou ter uma tensão variando no tempo entre os dois terminais no formato senoidal. Formato assim. Hora positiva, hora negativa. Invertendo, né, fazendo 60 ciclos desse por segundo. Apresentando no instante de tempo um valor máximo, aqui é os volts, né, ao longo do tempo. Isso aqui tem aqui nessa fonte. Um valor máximo positivo chamado de VP, que eu vou chamar de VP, tensão de pico, P de pico, e em alguns instantes de tempo um valor máximo negativo que eu vou chamar de menos VP. É o mesmo valor de volts que tiver o pico positivo é o valor negativo. Tem simetria aqui. Aí eu pergunto para vocês, se eu colocar isso aqui em cima de um resistor, eu vou ligar uma carga, né, isso aqui poderia ser uma resistência de chuveiro, né? A resistência de chuveiro é um resistor. Se eu colocar em cima de um resistor qualquer, por exemplo, um resistor de 100 ohms, não necessariamente a resistência de chuveiro vai ser 100 ohms, normalmente menos que isso. Um resistor qualquer de 100 ohms, um número redondo. Eu pergunto, vai esquentar ou não? Vai esquentar o resistor ou não? Vai circular corrente? Vai ter corrente? Olha, eu acho que não, porque está alternando
A gente tem que lembrar a lei de Ohm. Interessante, né? Tem que lembrar a lei de Ohm. O que diz a lei de Ohm? Isso ainda está respeitando a lei de Ohm. Ela diz o seguinte, que a corrente é a tensão dividido pela resistência. Só que esta tensão não é mais constante. A resistência é constante. Qual é o valor da resistência? 100, no exemplo. Então, aqui é sempre 100. Aqui, eu tenho uma tensão variando ao longo do tempo. Essa tensão variando ao longo do tempo, dividido por um número constante, me dá uma corrente variando ao longo do tempo, no mesmo formato. Quando eu... Tem aquela questão ainda da escala, né? A escala é 1 para 10, 1 para 20. Quando eu multiplico alguma coisa variando no tempo por um número fixo, não sei se o número for maior que 1, eu vou estar ampliando, mas eu mantenho a forma, eu estou mudando de escala. Se eu multiplico por um número menor que 1, eu estou reduzindo, uma escala ampliada e reduzida. Aqui, no caso, não estou fazendo mudança de escala, estou simplesmente dividindo uma coisa, um valor que varia no tempo, por um número constante. Ao fazer isto, o resultado, que é a corrente elétrica, varia no tempo junto com a tensão. Então, vamos fazer um gráfico aqui, ó. Então aqui é a minha tensão ao longo do tempo. Como seria com essa corrente? A corrente I. Se a tensão está subindo, a corrente é a tensão dividida pela resistência, a tensão dividida por 100. Se a tensão está subindo, a corrente vai subindo junto, até atingir um valor de pico de corrente. Se a tensão começa a cair, a corrente cai junto. A partir daqui, aqui é um semiciclo de tensões positivas. Neste período, eu tenho positivo em cima e negativo embaixo. Aí muda, volta para zero e inverte a polaridade, fica negativo. Aí eu fico com uma tensão positiva embaixo e negativa em cima. Inverteu a polaridade da fonte. A corrente estava assim descendo, daí ela inverte de sentido, porque a corrente é sempre do potencial mais positivo para o mais negativo, sentido convencional da corrente. E aí inverteu o sentido da corrente. Então aqui a tensão ficou negativa, a corrente ficou negativa. E vai acompanhando a tensão. Então eu vou ter hora corrente positiva, hora corrente negativa. Então a tensão está variando ao longo do tempo, em cima de um resistor, provoca uma corrente também variável ao longo do tempo, no mesmo formato. Então, tensão positiva, corrente positiva. Tensão negativa, corrente negativa. Se isso aqui é uma senoide, formato da senoide, isso aqui também é uma corrente no formato da senoide, de uma senoide. Né? O que acontece é, claro, isso aqui são volts, isso aqui é amperes, né? Ou miliamperes. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, se eu tivesse 100 volts de pico, se o valor de pico fosse 100 volts aqui, 100 volts positivo e menos 100 volts então aqui, em cima de um resistor de 100 ohms, qual seria o pico da corrente? Corrente é a tensão pela resistência. 100 volts dividido por 100 ohms, 100 dividido por 100, 1 ampere. 1 ampere positivo e menos 1 ampere. Quer dizer, o mesmo 1 ampere, só que com sentido contrário da corrente. Então, isso aqui, claro, são valores de exemplo. Então, se eu tenho uma senoide com, por exemplo, 100 volts de pico, em cima de um resistor de 100 ohms, vai me dar uma senoide de corrente, uma corrente senoidal, com uma corrente de pico de 1 ampere. Se essa tensão aumentar, a corrente aumenta. Se essa tensão diminuir, a corrente diminui. A corrente segue a tensão, desde que a minha carga seja apenas resistor.
Então, eu vou dizer que a corrente está em fase com a tensão. A corrente está em fase com a tensão. Isso nem sempre acontece. Com cargas resistivas, puramente resistivas, chuveiro elétrico, uma lâmpada halógena, assim, aquelas que têm filamento, é tudo resistência. A torradeira é uma resistência elétrica. Esses equipamentos que são resistências elétricas, a corrente está acompanhando a tensão. Vocês vão ver no ano que vem, existem algumas cargas que isso não é bem assim a história. Existem algumas cargas que elas podem, a corrente não está em fase necessariamente com a tensão, né? Por exemplo, o motor elétrico. O motor elétrico não necessariamente a corrente está em fase com a tensão, né? Mas isso é uma coisa que vou deixar para o ano que vem, né? Para a gente ver, vocês verem, né, no ano que vem. Agora eu faço uma nova pergunta para vocês. Esse resistor vai esquentar ou não? Agora vai. Tem corrente, tem tensão, porque ele esquenta se tem potência, né? Aí vamos lembrar da fórmula da potência. Potência, está no cantinho aqui, potência é igual a V vezes I. Se tiver 0 volts, sempre 0 vezes qualquer coisa dá 0. Então, se tiver 0 volts, não tem potência. Se tiver 0 ampere, não tem potência. Se os dois forem 0, está desligado, não tem potência. Agora, se tem tensão e tem corrente, tem potência. E se tem potência em cima do resistor, ele vai esquentar. Agora, será que essa potência é constante ao longo do tempo? Então, como é que seria a potência ao longo do tempo? Vamos fazer um terceiro gráfico aqui. O tempo está passando. Qual a potência em cima do resistor? Quando a gente sempre pensou até o momento de potência, é tantos watts, né? Qual a potência do chuveiro elétrico? Depende do chuveiro, tem aquelas ducha mais, né, de 7.000 watts, 6.000 watts. Um chuveiro típico aí, 4.800 watts. Aquela ducha Corona padrão. 4.800 ou 600, 4.000 e poucos watts. Aquilo é um valor médio de potência. Uma tensão variando no tempo em cima de um resistor provoca uma corrente variável no tempo. A potência é V vezes I, é um vezes outro, é isto vezes este. Então, como é que ficaria a potência ao longo do tempo? Bom, a gente tem que pegar ponto a ponto e fazer um vezes o outro. Aqui eu tenho 0 volts, ó, e aqui eu tenho 0 ampere, nesse instante de tempo. 0 vezes 0, 0 watts. Aqui eu tenho 0 watts. Aqui eu tenho 100 volts. Nesse pico eu tenho 1 ampere. 100 vezes 1, 100 watts. Aqui eu tenho um valor intermediário de tensão entre o zero e o pico. E aqui eu tenho um valor intermediário, por exemplo, por aqui, ó. Intermediário de tensão, intermediário de corrente. Aqui eu vou ter um valor intermediário de potência. Então, a potência agora, em corrente alternada, em tensão alternada, não vai ser constante. Ela vai variar no tempo. Vai variar, eu estou fazendo um gráfico, né? Num formato que até lembra a senoide. Isso aqui é uma senoide vez a outra, não é necessariamente uma senoide, né? Mas é um formato que lembra a senoide. Isso aqui é senoide, aqui a tensão que tem na tomada, a corrente que tem na tomada é um formato de senoide. Isso aqui é um vezes o outro, é uma coisa que lembra uma senoide. Aqui a tensão começa a diminuir, a corrente começa a diminuir junto. Então a potência vai diminuindo até que chegar em 0, 0 e 0, dá 0 aqui. Bem nessa. Então vou ter até a potência. Vou fazer um pouquinho mais. Tá difícil. Tensões positivas, correntes positivas, potência, resultado positivo. Né? O que é uma potência negativa? Né? Nem vou entrar nesse mérito. Existe o conceito de potência negativa, mas a potência que a gente entende, normalmente ela é positiva. Quando o equipamento tem uma potência negativa, na verdade ele está fornecendo energia, ele não está dissipando, ele não está consumindo energia,
Ele está fornecendo. Né? Você está fornecendo potência, energia elétrica, ou você está consumindo energia elétrica? Aí vem o conceito de potência positiva ou negativa. Mas não precisa entrar nesses conceitos mais abstratos agora. Mas a potência a gente sempre entendeu é tantos watts. O chuveiro elétrico é 4.000 watts, 5.000 watts. Né? O carregador de celular é 10 watts, 15 watts. Né? É sempre um valor positivo de potência. Vamos continuar assim, espero, né? Nós estamos fazendo o gráfico da potência ao longo do tempo. E agora, quando a tensão inverte polaridade, né? Fica uma tensão negativa, eu tenho uma corrente negativa. Enfim, aí a corrente inverte de sentido, ela estava assim e ficou assim. Né? Se a corrente está descendo pelo resistor, ou a corrente está subindo, tem corrente no resistor, gera calor, tem potência. O sentido da corrente afeta a potência no resistor? Será que vai gerar uma potência negativa? Bom, vamos seguir aqui né? Quanto é que é menos 100? Quanto é que é esse valor de tensão de pico negativo? Menos 100. Quanto é que é o valor de corrente? Menos 1 ampere, porque inverteu a polaridade da corrente. A sentido da corrente é a polaridade da tensão. Menos 100 volts vezes menos 1 ampere dá quantos watts? Menos vezes menos dá mais. Então aqui, no semiciclo negativo da tensão, quando eu tenho uma tensão negativa, também eu tenho uma corrente negativa. E aí negativo vezes negativo me dá uma potência positiva. Então este pico aqui de menos 100 volts e menos 1 ampere me dá uma potência positiva. Então isso aqui se repete assim. Ó. Vai se repetindo assim. A potência aqui no final é sempre positiva. O resistor está sempre gastando energia, consumindo energia da fonte, então ele está com uma potência positiva. Se o resistor pudesse devolver energia para a fonte, eu poderia pensar uma potência negativa. E é isso que eu ia comentar aqui. Existem algumas cargas que consomem energia, mas também devolvem uma parte da energia para a rede elétrica. Os motores elétricos fazem isto, tem as cargas chamadas cargas capacitivas, que tem capacitor, também fazem isto. Então acabam, eles consomem, podem consumir, às vezes é uma mistura de resistência com cargas indutivas, capacitivas, consome energia, o motor elétrico consome energia, mas armazena um pouco e devolve para a rede elétrica. Então aí eu tenho um conceito de uma potência, até não quero assustar vocês, potência imaginária, vamos deixar para o ano que vem, né? Não assustar vocês, números complexos, potência imaginária. Nós vamos começar, vocês vão ver isso em helicidade 2. Aqui a potência é sempre positiva. Mas o interessante é a gente pensar que a potência não é constante no tempo. A potência sobe até um valor máximo de potência, volta para o zero, aqui é 0 watts, né, mas já começa a subir de novo, até um pico, o mesmo valor máximo, e assim vai. Se a gente botar a mão no resistor, vai estar quente. A gente vai sentir aquele calor como pensando numa potência média. A gente consegue pensar numa média aritmética dessa potência? O que é a média aritmética? O que é a média aritmética de 2 ou mais valores? Como é que a gente calcula a média aritmética? A média aritmética entre os valores 6 e 10. Como é que a gente faz a média aritmética? Soma os dois e divide pela quantidade de termos. Soma os valores e divide pela quantidade de elementos ou de termos. Então, 6 mais 10, 16 dividido por 2, a média é 8. É o meio termo entre 6 e 10. Se tivesse 3 elementos, somos 3 elementos, 6, 10 e 12. 6 mais 10, 16, mais 12, 20. 20 dividido por... Não. 12. 22 mais 6, 28. (14). 6 mais 10, 16. Mais 14, 30. 30 dividido por 3 elementos, 10. Aí a média dá no meio, intervalo aqui. Estou viajando aí. 6 mais 10, mais 14, 30. Dividido por 3. Soma os elementos, soma os valores, divide pelo número de elementos. É assim que se faz a média aritmética.
Isso com valores discretos. Só que aqui, como é que a gente... Com certeza, se a potência variando ao longo do tempo, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, tem um valor que é alguma coisa entre 0 watts e o valor máximo, o pico, tem um valor que vai representar a potência média. Potência média ao longo do tempo. A média das potências aqui ao longo do tempo. Cada ponto é uma chamada potência instantânea. Aqui eu tenho uma potência instantânea de 0 watts, aqui eu tenho uma potência instantânea naquele instante de tempo, instantânea, de 100 watts, que é, no caso do exemplo, né, a potência de pico. Mas tem uma potência média, que é de quanto? Como calcular essa potência média? Eu teria que somar todas as potências nos instantes de tempo e dividir pelo número de elementos. Quantos valores de potência eu tenho aqui no gráfico? Aqui tem 0, aqui tem um pouquinho, tem pouquinho, 100 watts, aqui 99,9, 98,99999. Entre 0 e 1, eu tenho infinitos pontos. Entre qualquer segmento de reta tem infinitos pontos. Aqui, eu teria que somar todos os infinitos valores de potência ao longo dos infinitos instantes de tempo, dividir por um número infinito de elementos. Parece maluquice, né? Os gregos não aceitavam números infinitos, né? Até que um grande gênio da matemática chamado Isaac Newton, e aí outro gênio na mesma época, né, o Leibniz. Aí o Newton era físico matemático, Leibniz. Eu não sei porque tá demorando para responder a meu quadro branco aqui. Leibniz, dizem que ao mesmo tempo, né, descobriram o chamado cálculo diferencial e integral. Descobriram um jeito de somar infinitos elementos e depois dividir por um número infinito de elementos. Somar os infinitos valores e dividir por um número infinito de elementos. Descobriram um jeito de fazer isso, né? No final, se a gente pudesse alongar isso aqui criaria um retângulo. A área desse retângulo é equivalente à área desses ciclos, né, no final das contas. E um jeito de calcular isso aqui. Mas a gente, pensando assim, uma coisa que está variando entre 0 watts e um valor máximo, tem um valor médio, né? Não vamos ver como calcular esse valor médio, né? Aí aqui essa matemática matemática que você vai aprender ali, quem faz engenharia, quem faz matemática, física. Primeiro semestre é aquela disciplina aquelas que eliminam os alunos, sabe? Aquelas coisas assim, da engenharia, assim. Aí botam 100 alunos de engenharia, 60 alunos de engenharia ou mais, num auditório para dar cálculo 1, né? E aí poucos aprovam, e os outros vão repetindo até, e vai fazendo a peneira, a famosa peneira. Olha que coisa horrível, né? Então, porque o que acontece? Esta parte do cálculo diferencial integral já é um nível de matemática mais avançado, nós vamos ver aqui naturalmente, obviamente. Existe um desnível, né, para quem faz essas ciências exatas, física, engenharia, um desnível entre a matemática ensinada no ensino médio e a matemática que se aprende logo no primeiro semestre desses cursos aí de ensino superior. Então, isso é meu professor de cálculo que dizia isso, né, e não tem, enfim, a estrutura do ensino está assim, né. Então, felizmente não vamos precisar aprender cálculo diferencial integral aqui, né, nem na disciplina, nem no curso de matemática, né, mas a gente tem que pensar no conceito que existe uma potência média. Mas ela tem um valor. Vamos tirar esse resistor aqui de 100 ohms. E vamos botar, né, na nossa tomada
o meu chuveiro. A minha resistência de chuveiro. Aí você compra, quanto é que a potência do chuveiro? 4.800 watts, um chuveiro padrãozinho. O que está lá no rótulo do chuveiro? O que representa esses 4.800 watts? O que você acha que representa? É uma potência contínua, constante ao longo do tempo? Não, é exatamente essa potência média. Porque uma tensão, o chuveiro elétrico no final é uma resistência, né? O chuveiro é uma resistência. Vou ligar em cima de uma tensão alternada na tomada. Vai criar uma corrente que varia no tempo junto com a tensão. A potência do chuveiro varia no tempo. Aquilo que está na embalagem, 4.800 watts, é justamente a potência média daquele chuveiro. Mas, professor, então, mas se está subindo a potência, descendo, aqui é zero, sobe e desce, sobe e desce. A gente não deveria sentir o chuveiro esquentar, esfriar, esquentar, esfriar, esquentar, esfriar 120 vezes por segundo? Não, porque tem a inércia térmica. Ele esquenta e fica aquele calor lá, esquentando a água. Né? Porque é um sistema dinâmico lento, um sistema térmico. Então, o fato de ficar variando a potência 60 Hz, né, 60 ciclos por segundo, ou aqui no caso aqui virou, aqui ó, isso aqui é um período de pegar aqui 60 Hz na nossa rede elétrica. Isso aqui dá 16,6 milésimos segundo. 1 dividido por 60 Hz, 16 milissegundos, faz tudo isso aqui. 16 milissegundos faz tudo isso aqui. Aqui não tem uma metade, aqui tem a metade de um ciclo. Aqui tem 8 milissegundos, 33. Então imagina, em 8 milésimos de segundo é um piscar de olho, nem isso, né? Não sei quanto tempo dura um piscar de olhos. Né? Então a gente não sente essa variação térmica do chuveiro. Na verdade, se você botar um termômetro, você não vai conseguir medir a temperatura variando. A inércia térmica do chuveiro vai esquentar a água com uma temperatura constante. Só que aquilo que está no rótulo do chuveiro é a potência média. Perguntas, dúvidas, questões? Podem abrir o microfone. Ai, que medo. Ninguém fala nada, daí eu não sei se... Bom. Tranquilo. Tá. Então agora a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos fazer uma... Em vez de ligar o meu chuveiro na tomada, mesmo chuveiro, nós vamos ligar esse chuveiro numa tensão contínua. Aqui sempre positivo, aqui sempre negativo. Contínua. Não mais alternada, não mais senoide. Aqui, ao longo do tempo, então eu tenho uma tensão. O tempo passa e a tensão é contínua. X volts. X volts. Não sei quantos. O tempo é uma linha reta horizontal. O tempo passa e a tensão é sempre a mesma. Liga uma tensão contínua, que nem a bateria do automóvel, que nem a pilha, que nem o carregador do celular é VDC. Então, VDC. Os volts de direct current. Ficou uma mistura de tensão com corrente, né? Os volts de corrente direta, em inglês direct current. VDC do carregador celular 5 volts. VAC, os volts da tomada de corrente alternada. Aí VAC é corrente alternada. Ou tensão alternada, com uma mistura dos dois. A gente vai botar uma tensão contínua agora em cima desse chuveiro e vamos aumentar essa tensão. Se eu botar 0 volts, eu vou ter 0 watts. Se eu vou botar tantos volts, eu vou ter tantos watts. Eu vou aumentar essa tensão até que tenha no chuveiro exatamente os mesmos 4.800 watts. Que valor de tensão será que é este? Que valor? Que tensão?
X volts. Alguém gostaria de chutar? Não tem problema. Não se envergonhe. No caso de uma rede monofásica 220, lá no Novo Hamburgo, por exemplo, São Leopoldo, é os 220. Aquele número que está estampado na tomada é um número... O que é 220? É um número constante, é um número, um valor fixo. Mas o que eu tenho na tomada? Uma tensão variando no tempo, né? Variando corrente, tensão variando no tempo. Eu não tenho uma tensão fixa na tomada. Eu tenho uma tensão variando no tempo. Mas eu tenho um número que me carrega uma informação. Que informação é esta? Este número, 220 volts ou 127 volts, no caso de Porto Alegre, ele me diz o seguinte: se eu ligar uma carga nessa tomada, um chuveiro, um forno elétrico, uma lâmpada incandescente, uma torradeira, né? Se eu ligar uma carga nessa tomada, esta minha carga, esse meu eletrodoméstico, ele vai dissipar a mesma potência que dissiparia se eu estivesse ligando 220 volts contínuo naquela carga. Então, este valor estampado na tomada é a tensão contínua equivalente que dá a mesma potência, considerando aqui a tensão alternada, considerando que a potência, na verdade, varia ao longo do tempo. Então, se eu pego meu chuveiro elétrico e boto lá, pego um monte de baterias lá de 12 volts, boto em série as tensões se somam, 12 mais 2 mais 2, até eu ter 220 volts. E eu ponho meu chuveiro. O chuveiro de 4.800 watts sem 220 VAC também vai ter 4.800 watts em 220 volts VDC, de corrente contínua, que agora é corrente contínua. Agora a corrente não inverte mais sentido, é sempre contínua. É isso que representa este número estampado na tomada. Este número é chamado de tensão eficaz. Tensão eficaz. Então, qual é a tensão eficaz da Novo Hamburgo? 220. Porto Alegre, 127. E assim vai. Então, uma coisa é a frequência, outra coisa é o período, aqui é a tensão eficaz. De que forma se faz esse cálculo? Não é... Sabe que isso aqui é a média aritmética? Vou dar uma pergunta para vocês. Será que esses 220 volts é a média aritmética da tensão ao longo do tempo? Como é que era a mesma tensão ao longo do tempo? A senoide. A tomada eu tenho lá. A tensão sobe no formato de senoide, depois é positivo e negativo. Se eu fosse fazer a média aritmética, daí é a média aritmética dos infinitos valores, né? Aquele cálculo de diferencial integral. Soma esse com esse, milhões de vezes, soma com esse, e divide pelo número de elementos. A média aritmética é quanto aqui? Vocês acham? Se aqui eu tenho mais 100 volts, mais 100, aqui eu tenho menos 100. Se aqui eu tenho, nesse ponto eu tenho, sei lá, 50, mais 50, aqui eu tenho menos 50. Para cada ponto eu tenho um valor de tensão e eu tenho um correspondente negativo no outro semiciclo. Quando eu somar tudo, a soma vai dar zero. Zero dividido pelos infinitos elementos, a média aritmética igual a zero. Então, esses 220 volts não é a média aritmética da tensão da tomada ao longo do tempo. Porque a média, o positivo cancela o negativo e vice-versa.
A média aritmética de uma senoide é 0. Então, não é a média aritmética. Como é que é feita essa conta? Não é assim tão trivial, nós vamos ver como fazer essa conta, mas para chegar nos 220 volts, você tem que calcular a potência média que daria ao longo do tempo, né, para aquela tensão variável, que tem um valor de pico. E esta potência média, qual é o valor tensão contínua equivalente que dá a mesma potência numa carga genérica qualquer? Esse cálculo que se faz, né? O processo tem que fazer um cálculo chamado de raiz quadrada média. Para cada ponto tem que fazer o quadrado, somar, fazer a raiz quadrada, a média, enfim, é toda uma conta ali. E infinitos valores ainda. Então, claro que não vamos fazer isso, né? Vamos pensar em fazer isso agora, né? Mas o processo se chama raiz quadrada média ou root mean square. Volts RMS. Isto aqui é a mesma coisa. Tensão eficaz ou VRMS é a mesma coisa. Vocês vão ver na internet ou nos livros, a tensão eficaz é tantos volts. Isso aqui vem dos americanos, dos estadunidenses, vocês que preferem chamar, né? Ou sei lá, da Europa. Volts RMS aqui vem do processo de cálculo para chegar na tensão contínua equivalente daquela tensão alternada. Então, VRMS. Então, a VRMS é 220 volts, ou VEF, abreviando eficaz, igual a 220 volts, dá no mesmo. Pode usar tanto VRMS quanto VEF ou V eficaz. Esse termo eficaz é mais sugestivo, né, do que o VRMS. O VRMS vem do processo de cálculo usado para chegar na tensão eficaz. Perguntas até aqui? Dúvidas? É um nome que se deu mais sugestivo, porque é uma tensão, ele é equivalente a uma 220 volts contínuo. Essa tensão senoidal, variando no tempo, equivale a uns 220 volts contínuo. A equivalência no sentido de proporcionar a mesma potência elétrica numa carga qualquer. Por exemplo, um chuveiro elétrico. Então, a tensão, na verdade, efetiva, talvez eficaz, chamada efetivo, para ele chamar o nome efetivo, talvez em vez de eficaz, entende? É nesse sentido aí. Bom, agora, mais uma questãozinha, assim, vamos voltar aqui, né? Então, a gente não... mas aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Às vezes é melhor fazer o outro que apagar. Então, onde eu tenho 220 volts VRMS ou V eficaz, qual é o valor de pico? VP. Será que o valor de pico é 220? Ou é uma coisa maior que 220 ou menor que 220, né? Existe uma relação entre o valor de pico. Se tem um valor de pico de X volts aqui, ele tem o mesmo valor negativo, menos VP. São o mesmo valor. Se for 100 volts positivo aqui, vai ser menos 100. Se for 500 positivo aqui, vai ser menos 500 negativo no pico negativo. Existe uma relação entre a tensão eficaz de um formato conhecido como a senoide e o seu valor máximo, o seu chamado valor de pico. E é assim, a tensão somente para senoides. Eu tenho uma relação que diz assim, a tensão de pico é a tensão eficaz, ou RMS, vezes a raiz quadrada de 2. Da onde que veio a raiz quadrada de 2? Bom, aí daí veio de todo um estudo matemático e tal. Quando um formato é conhecido, eu posso tentar achar uma relação, o valor de pico tem alguma relação, aí chegar na fórmula, que é a tensão de pico é a tensão eficaz vezes a raiz quadrada de 2. Então a gente pode fazer aquela continha. Qual é o valor máximo de tensão que pode aparecer na tomada no instante de tempo do pico? VP vai ser 220, tomada de Novo Hamburgo,
vezes raiz quadrada de 2. Já fiz essa conta várias vezes. Aproximadamente, não é o número inteiro, é quebrado, 311 volts. Então, na tomada 220 eficaz, RMS, eu tenho um pico positivo de 311 volts e um pico negativo de menos 311 volts. Então tem essa relação, mas essa relação que dá entre o eficaz, o RMS e a tensão de pico, só vale para senoide. Se mudar a forma, aí muda essa conta. Muda essa forma. Se mudar a forma de onda, se mudar a forma de onda, muda a fórmula. Então, por exemplo, aqui, ó, se ela fosse uma triangular, aí já é outra coisa, não é mais a escala de 2. Se eu pegar uma bateria de carro, pegar uma chave, em cima de uma resistência qualquer, uma bateria de 10 volts, uma fonte, né? Vamos usar 10 para arredondar. Não é uma bateria de 10, é uma fonte de bancada que ajustei para 10 volts. Uma fonte ajustável, o símbolo é assim, a fonte com isso aqui, para ajustar. 10 volts. Ora a chave está fechada, o contato está fechado, então os 10 volts aparecem em cima do resistor. Ora a chave está aberta, interrompe o circuito, não tem mais corrente, 0 volts no resistor. Então se a gente ficar ligando e desligando essa chave, eu vou ter um gráfico ao longo do tempo. Os volts ao longo do tempo, que ora vai ter 10 volts, ora vai ter 0 volts, quando a chave estiver aberta. Ora vai ter 10 volts, com a chave fechada, ora vai ter 0 volts. Aí eu pergunto para vocês, qual é o valor dessa tensão eficaz aqui? Isso aqui, se eu colocar isso aqui em cima de um resistor, vai esquentar o resistor. Aqui o resistor está esquentando com um pico de potência. Aqui ele está com 0 watts, está desligado. Aqui ele está esquentando, aqui está desligado. Esquenta, desligado, esquenta, desligado, esquenta, desligado. Várias vezes por segundo, ao longo do tempo eu tenho uma potência média. Essa potência média vai me dar uma correspondente tensão eficaz. Que tensão eficaz seria essa? Alguém gostaria de chutar? Não tem problema. Para dar um palpite, que valor seria este? Não é 5 volts. Não é metade. 5 volts seria a média aritmética. Aqui eu tenho uma média aritmética. Se eu tenho 10 metade do tempo e 0 na outra metade, a média aritmética é 5 volts. A tensão eficaz não é 5 volts. A tensão eficaz é em torno de 7,07 volts. Para uma situação como essa. Isso aqui não tem mais nada a ver com vezes raiz de 2. Mudou a forma de onda, o formato, muda esta relação entre o valor de pico e o valor... Aqui é, acho que, dividido pela raiz quadrada de 2. 10 dividido pela raiz quadrada de 2. 7,59, 0,9, uma coisa assim. Até pode ser que fique a mesma relação, mas não necessariamente. Mudou a forma, pode mudar, ou vai mudar, a relação entre a tensão de pico e a tensão eficaz. É isso que eu queria mostrar para vocês. Né? Então, vamos ficar só na senoide, né? Vamos ficar ali, nos limitar para a senoide. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que sempre quando eu tenho uma tensão variando ao longo do tempo de uma forma cíclica, aos ciclos que se repetem, numa forma que se repetem, pode ser a senoide, pode ser uma onda triangular, né? Pode ser assim, né? Que nem uma coisa quase digital, ou tudo ou nada, né? Que nem era o exemplo. Eu vou ter uma potência média ao longo do tempo. E essa potência média ao longo do tempo vai me dar uma correspondente tensão eficaz, que é aquela tensão, aquele valor que representa uma tensão contínua que me daria a mesma potência em cima de uma carga, uma resistência, uma carga qualquer. Só não vou ter o conceito de tensão eficaz se a tensão não é cíclica, se não está variando de forma cíclica. Se a tensão está sempre subindo
ao longo do tempo, a potência vai subindo. Então não tem uma potência média, né? Eu tenho que sobe, depois desce. Sobe, depois desce. Qualquer formato, mas que seja um ciclo, um padrão conhecido. Aí eu vou ter uma potência média e vou ter uma tensão eficaz. Perguntas até aqui, pessoal? O que eu queria mostrar para vocês é o multímetro. Ó, Mercado Livre, R$24. É o multímetro do camelô, né? Hoje não precisa mais no camelô, pode ir no Mercado Livre, só o problema é que às vezes é o frete, né? Então, R$24, um multímetro barato, considerado bem barato. Observe aqui, ó. Que serve o multímetro? Vai medir a tensão, ele vai me indicar no display os volts. Ele mede tensão, mede corrente, mas aqui vamos pensar em, então, quero medir tensão, né? Bota as ponteiras aqui, e aqui eu tenho uma escala, por exemplo, uma escala de... Observe, ele tem 750, né, e 200, e um V com uma cobrinha. A cobrinha é a forma da senoide. Aqui eu vou medir tensão alternada. Se eu quero medir até 220 volts de tensão alternada, 220 seria o fundo de escala, eu boto a minha chave rotativa bem ali onde está indicado na imagem. Se eu quiser medir, então se eu quero medir quantos volts tem na tomada em Porto Alegre, 127, aí eu boto na escala 220, ela vai me dar o 127. Posso botar em 750? Pode, mas daqui a pouco eu não tenho a mesma precisão da medida. Quero medir 220 volts, então põe na escala de 750 aqui do lado. E gira aquela chave seletora, uma chave rotativa, para 750 eu posso medir até 750 volts, no caso eu vou medir 220. Quero medir tensão contínua, então olha, o volts com uma linha horizontal, é uma tensão que está constante ao longo do tempo, o passo-tempo ela é constante. Eu quero medir tensão contínua. Quero medir a bateria de um automóvel, 12 volts, posso botar, por exemplo, uma escala de 20, que tem ali, a chave seletora, ela vai medir até 20 volts no display. Quero medir a tensão de uma pilha, posso medir em 20? Pode, vai mudar 1,5, né? Eu posso botar na escala de 2000 milivolts, vai medir até 2000 milivolts ou 2 volts. Aí seria indicado para medir a tensão de uma pilha, que é 1,5 volt. E aí vai. Eu posso medir até 200, um fundo de escala de 200 milivolts até um fundo de escala de 1000 volts. Posso medir até 1000 volts com esse multímetro. O que acontece com esse multímetro? Esse multímetro comum de 20 a 30 reais, ele só vai medir... A tensão contínua ele assim vai medir certo. Qualquer multímetro vai medir certo. A tensão alternada, ele só vai medir de forma correta se for uma senoide. Se for qualquer coisa diferente de uma senoide, vai medir errado. Não vai me indicar a tensão eficaz. Ele vai medir lá os 220, vai medir a tensão eficaz e vai me mostrar no display. Né? Então só vale para senoide, o multímetro comum. Então se eu tiver isso aqui, eu vou no multímetro do camelô, do Mercado Livre baratinho, vai me indicar os 220 volts. Agora se eu tiver, por acaso tiver na tomada isto aqui, variando o tempo, ou isto aqui, uma triangular, ou o que é isso aqui? É uma meia senoide, um semiciclo positivo e zero, semiciclo positivo e zero, um outro formato qualquer. Qualquer coisa que eu for tentar medir, esse multímetro vai me indicar um valor totalmente errado, totalmente absurdo. O multímetro consegue medir a tensão eficaz disso e mostrar no display, consegue medir a tensão eficaz disso e disso, de qualquer coisa, é chamado de multímetro True é RMS, né? True é verdadeiro em inglês. Olha o valor que fica, R$1.000, 3.000 hoje. Tem um de 500, os mais baratos aí, R$500. Né? Eu botei Fluke porque é um fabricante, o primeiro fabricante, me lembro, que começou a vender multímetros que medem a tensão RMS verdadeira. Né? Então, diferente do multímetro comum barato, que só mede a tensão RMS quando for senoide, o que esse multímetro comum barato faz? Ele tem um circuito detector de pico. Ele mede o valor do pico, o valor máximo dos volts que aparece no terminal e divide pela raiz quadrada de 2. Se a tensão de pico é a tensão eficaz vezes a raiz quadrada de 2, a tensão RMS é o valor de pico
dividido pela raiz quadrada de 2. Tem um circuito chamado detector de pico, que é um circuito bem simples de fazer, né? E depois divide por raiz quadrada de 2, uma continha ali, uma tabela ali dentro do multímetro, e aí ele me dá a tensão RMS. Né? Então, isso aqui é o que o multímetro baratinho faz. Ele só faz isto, só funciona porque é tensão senoidal, porque esta fórmula é só para senoide. Essa relação entre a tensão de pico e RMS é só para senoide. O que o multímetro RMS faz? Ele vai medir ponto a ponto, então ele está medindo milhares de vezes por segundo, e vai fazer toda aquela conta da raiz quadrada média e vai me dar o valor real, verdadeiro da tensão eficaz, da tensão RMS. Então ele vai medir isso aqui, quantos volts representam eficaz aqui, quantos volts eficaz aqui, quantos volts eficaz aqui. Então esse é o chamado multímetro True RMS, né? Com um exemplo aqui. Esse aqui de sobra vem não tem muitas escalas, é escala automática. Eu só quero medir tensão ali, ó, tem um V com a cobrinha, V com o senoide. Eu só boto no senoide, escala automática. Ele muda a escala de fim de escala de forma automática. Perguntas? Dúvidas? Podem abrir o microfone. Eu ia perguntar se essa live está sendo gravada. Está. Logo mais vou colocar no mudo já. A da manhã eu vou colocar também, gravei a da manhã também. Sem perguntas, sem dúvidas, pessoal? Então, ficamos por aqui. Só peço para vocês colocarem, hoje é uma aula de conceitos, né? Assistam então a videoaula sobre introdução aos transformadores. Na semana que vem a gente vai começar a ver circuitos retificadores. Eles vão trabalhar com todos esses conceitos aí. Então, só por favor, coloquem a chamada aqui, coloquem o nome, né, no chat, que eu vou registrar a chamada aqui, a presença da aula síncrona. Então, venham logo mais às 18h30 aí para o atendimento, né, para tirar essas dúvidas da lista. Vou remarcar para a semana que vem, sexta semana que vem, então vocês vão ter um atendimento ali na quarta semana que vem também, né. Vão ter pelo menos 2 atendimentos ainda hoje e na quarta que vem para poder estar fazendo a lista, né. Então, não se apavorem. Então, boa semana para vocês, pessoal, e nos falamos. Obrigado. Senhora, eu queria perguntar dessa lista que está no